Vamos então ao 9º capítulo, União Infeliz. Aí nós vamos ver a pergunta 167 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Se não houvesse a reencarnação, como poderia ser feita a justiça? Como nós poderíamos limpar o que sujamos? Como nós poderíamos pedir perdão, perdoar, acertar as arestas que criamos? O motivo maior da reencarnação e o motivo de estarmos reencarnados aqui é esse: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? O Emmanuel coloca: dolorosa sem dúvida a união considerada menos feliz. E claro, não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. É o nosso livre-arbítrio, ninguém é obrigado a suportar uma união difícil, mas todo o efeito tem uma causa. Tudo que nos acontece são efeitos de causas que nós criamos ou nesta encarnação ou encarnações passadas. Por isso que a gente tem que parar e analisar o para quê. Não é porque, Senhor, eu estou passando por isso. Não se faça de vítima. Não existe vítima neste planeta. Nós temos que analisar para que eu estou passando por determinadas situações. Para que eu estou sofrendo determinadas doenças ou determinadas consequências, distúrbios. Para quê? Qual é a lição que eu preciso aprender? Qual é o intuito de Deus para comigo nessa situação? Porque Deus é amor, misericórdia, e Ele ensina com o tempo. Então nós temos que olhar para as lições que estão nos sendo apresentadas. Desta forma, são lições. São estudos que temos que fazer para entendermos o que temos que aprender e o que temos que nos modificar para que isso não volte, para que não aconteça de novo. Então ninguém é obrigado a aguentar um relacionamento infeliz, mas tem que fazer análise de consciência de quanto é responsável por esse relacionamento infeliz. O quanto tem para aprender e o quanto tem para se modificar e a necessidade que tem de ajudar o outro naquele tipo de relacionamento. É essa análise que o Emmanuel peça que se faça. Eu vou até repetir aqui, quando ele coloca: dolorosa sem dúvida a união considerada menos feliz. Ela é realmente muito dolorosa, é um aprendizado difícil. E claro que não existe obrigatoriedade para alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos, unidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Porque a pessoa pode achar: eu estou livre, eu vou fazer um divórcio, eu vou fazer uma separação, não quero mais ver fulana, não quero mais ver fulano, estou livre. Será? Será que é uma verdadeira libertação ou é um adiamento de acerto de contas? Essa análise cada um de nós tem que fazer. E o nosso livre-arbítrio que vai, digamos assim, colocar se estamos realizando aquilo que nós nos propusemos a fazer, e isso vai nos dar tranquilidade, uma paz interior,
ou não. Estamos nos rebelando com o roteiro que nós montamos no plano espiritual e estamos adiando uma situação, adiando um aprendizado, adiando uma realização. Ninguém, por isso que ele diz, não perca, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Porque a libertação ilusória, a gente está ali, eu estou livre. Não vou mais ver fulano na frente, eu estou livre. Será? Amanhã este fulano não vai estar aqui do teu lado de novo? Como irmão, como pai, como filho, como marido? Nós precisamos fazer uma análise das nossas responsabilidades. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grave em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Antes que a contabilidade da vida registre determinadas coisas por fora, no nosso interior, onde estão registrados todos os ensinamentos e as leis de Deus, que é a nossa consciência. Lá nós também registramos os nossos erros e as nossas faltas, porque nós somos os juízes de nós mesmos. Ninguém vai apontar o dedo e dizer você fez isso, você fez aquilo, você tem que voltar para isto ou para aquilo. Não. Somos nós mesmos que vamos analisar as nossas faltas e por não conseguirmos conviver com elas, nós vamos pedir, implorar para voltarmos aqui na terra e ressarcirmos aquilo que fizemos a outrem. Vamos lembrar o Sigismundo no livro Missionários da Luz, no seu reencarne, capítulo 13, o reencarne de Sigismundo, quando ele pede para ter um problema no coração. Ele não precisaria ter, mas ele pede um gatilho, que se até uma determinada idade, se eu não me engano, acho que é 40 e poucos anos, eu não lembro agora, mas ele pede, se ele não tivesse modificado, se ele não tivesse acertado as contas verdadeiramente com o pai que ele iria ter ali na terra, que é o Adelino, que esse gatilho, aparecesse, que ele aparecesse esse problema no coração, para ele viver e sentir o que ele fez o Adelino passar numa outra vida. Ele não precisava disso, o Adelino não pediu. Ninguém ali no processo reencarnatório, que a gente vê toda a logística, a engenharia que existe no processo reencarnatório, ninguém colocou isso para ele. Ele se colocou, porque isto incomodava dentro dele, na sua consciência. E é assim que nós fazemos as coisas, porque nós somos os juízes de nós mesmos. E o barulho que vocês estão ouvindo é de uma chuva muito forte que nós estamos tendo aqui agora. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. Então a pedra que nós atiramos no outro, talvez não volte como pedra, mas vai voltar de outra forma para que a gente possa sentir a mesma dor que causamos no outro. Normalmente os espíritas que não estudam, não leem, têm fórmula para tudo. Tem receita de bolo para tudo. 2 e 2 são sempre 4. Quem estuda, quem se joga, quem mergulha para aprender, vai ver que no plano espiritual nem sempre 2 e 2 são 4. Pode dar 1, pode dar 5, pode dar 10, pode dar 0. Não existe fórmula de bolo, não existe receita pronta. Para cada situação existe uma resolução, uma solução encontrada pelos corações amigos, pelos corações amados, pela nossa família espiritual, por aqueles que nos amam. Vão encontrar soluções para que a gente possa sentir a dor da pedrada, mas necessariamente não precise receber uma pedrada de volta. Por isso que ele está colocando aqui, a pedra que atiramos no próximo, talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento.
E enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela, os efeitos da angústia, perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não a eliminamos na origem do mal. É aquilo que eu estava colocando do Sigismundo. Ele não precisava ter um problema de coração, mas ele pediu para ter, porque a angústia dentro dele, a sua consciência pedia por aquilo para que ele se sentisse melhor com ele mesmo. É assim que nós traçamos o nosso roteiro. É assim que nós montamos a nossa reencarnação. Acertando essas angústias que existem na nossa consciência. Nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas, dentro das ligações terrenas, que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. Isto é muito profundo, o que Emmanuel está colocando. Por quê? Que nós vamos ver refletido no outro aquilo que existe em nós e nós precisamos aprender, melhorar, ressarcir. Então, quando eu apontar para o meu companheiro ou companheira e dizer, ele é muito X, eu tenho que olhar para mim e ver o X que existe em mim, porque ele só está refletindo. Isso é muito sério e profundo para que a gente possa começar a cortar o mal pela raiz em nós. Nós estamos aqui para nos modificarmos, trabalharmos todas as situações em nós. Nós estamos aqui para a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Nós não estamos aqui no planeta, não reencarnamos para modificar ninguém. Nós estamos reencarnados aqui para nos modificar. E nós precisamos entender isso. Porque nós vamos ver refletido no outro aquilo que existe em nós e que nós precisamos mudar, aprender. Eu vou repetir, porque essa frase de Emmanuel é muito profunda. Isso porque, embora não percebamos de imediato, mas conforme nós vamos amadurecendo, a gente percebe. Embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. Então está colocando aqui que todas as uniões afetivas, elas começam num jardim florido. Como o prefácio do livro nos dá ali de uma forma elevada, de uma forma às vezes até poética, aquilo que nós vamos ver dentro daquele livro. Mas conforme nós vamos folheando o livro, nós vamos recebendo as lições, nós vamos passando por, vendo os personagens, os protagonistas passarem por situações difíceis. Porque no começo, ali naquele jardim perfumado, a gente não vê os espinhos das rosas. A gente não vê o adubo mal cheiroso que precisa ser colocado para que as rosas fiquem bonitas. A gente não vê o quanto de terra precisa cavar, adubar e acertar para plantar as sementes, esperar as sementes germinarem e ainda olhar para as hastes, olhar para aqueles caules tenros que estão começando a subir e saber que ali vão vir rosas lindas e perfumadas. Lidar com a ansiedade, lidar com a ilusão que nós mesmos criamos e partirmos para o trabalho para, como arquiteto, transformar tudo aquilo que está no papel, na planta, num prédio, numa casa pronta. Vou repetir. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação, cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos a atingir.
A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo. E assim, como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. O aluno não vai aprender nada admirando uma escola bonita. É entrando na escola, sentando no banco, aprendendo o que a escola tem para passar para ele é que vai fazer a diferença. Porque na mesma escola um aluno pode aprender muito e sair de lá transformado, e outro pode não aprender nada. É uma escolha interior nossa. Num relacionamento, nós podemos sair muito modificados, evoluídos, ou nós podemos sair derrotados, acarretando para conosco mais dívidas e empurrando com a barriga resoluções que poderíamos ter resolvido, que poderíamos ter acertado nessa encarnação. Por isso que ele coloca: o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. Os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Então tá tudo enrolado como se fosse um novelo de lã. Com as horas, com o passar do tempo, esse novelo vai se desenovelando, é o que ele coloca aqui. E vão aparecendo os pontos, vão aparecendo as fissuras, vão aparecendo os nós nesse novelo que precisamos desenlaçar. Nós não podemos cortar esses nós, nós temos que desenlaçar esses nós, porque é assim que é o processo de crescimento. Então os princípios kármicos desenovelam-se com as horas, provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, não existe acaso, não existe coincidência. Na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que devidamente plantada oferece o fruto em tempo certo. Então as provas, as tentações que aparecem na vida de cada um, elas são recapitulações de situações vivenciadas anteriormente, que vêm ali como tentação, que vem ali como prova, para que a gente possa provar que mudou. Aquele pai que em vidas passadas abandonou filhos, abandonou a família por causa de uma atração física, ele é tentado novamente para provar para ele mesmo e para aquela família que ele mudou, que ele melhorou, que ele vai passar pela prova e vai se manter ali com os seus entes queridos e amados. Aquela mulher que abandonou tudo por causa de uma ilusão, por causa de uma paixão, por ser às vezes muito mais fêmea do que mãe, do que mulher, ela vai ter de novo ali a prova, a tentação, para ela recapitular a situação passada e poder provar ou não que se modificou. Não existe acaso nas tentações, nas provas, nas crises que acontecem em todos os relacionamentos. São recapitulações, oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que devidamente plantada oferece o fruto em tempo certo. A semente, quando é plantada, ela tem que romper a casca da semente. Ela tem que romper a terra até conseguir sair e buscar a luz do sol para realizar o seu crescimento. Isso é um trabalho intenso
exterior da semente e no interior da terra. É assim também conosco. É um trabalho no nosso interior para que possamos fazer da semente que existe dentro de nós, através de muito esforço, fazer com que brote uma planta, com maior esforço ainda, fazer com que essa planta cresça e dê frutos. Porque muitos de nós têm a planta ali brotando e permite que qualquer ventania, qualquer enxurrada, qualquer mau tempo de fora mate, acabe com aquela plantinha que está brotando e germinando ali dentro de nós. Muitas pessoas, infelizmente, se separam, não digo nem no furacão, na primeira ventania. Primeiro bater de vento, não tá bom. O primeiro a chuva mais forte, como nós estamos tendo aqui agora, não é o que eu queria. Eu quero sol brilhando, flores, perfume, alegria, tranquilidade, alguém que me faça feliz. Isto não existe. O que existe verdadeiramente sou eu querer me modificar, me transformar e por amor incondicional querer ajudar ou querer fazer o outro feliz. Se ele vai retribuir ou não, o problema é dele, não é meu. Agora, a obrigação que eu tenho de me modificar, de me transformar, de ser útil, de servir a Deus, fazendo com que meu irmão ou minha irmã que está à minha volta possa receber de mim o que de melhor eu tiver para dar. Isto é uma obrigação, isto é uma colocação, um trato que nós fazemos com Deus e que infelizmente nós não respeitamos. E quando nós aprendermos a respeitar, nós teremos a nossa vida transformada, de dentro para fora. Porque é para isso que nós reencarnamos, para nos transformarmos, de dentro para fora. Ninguém, vou repetir, ninguém se transforma de fora para dentro. Todas as transformações são de dentro para fora, porque ninguém vira uma árvore sem que antes tenha sido uma pequena sementinha, e esta sementinha tenha sido plantada, tratada, adubada, regada, cuidada nos seus nos seus primórdios, né? Quando ela é uma planta muito tenra, muito frágil, que precisa de todo o cuidado até se transformar num carvalho, por exemplo, que é uma árvore fortíssima. Você não destrói um carvalho quando ele está grande, mas quando ele é uma sementinha ou quando ele é uma plantinha que está começando a nascer, você destrói com uma pisada, com a maior facilidade. Nós temos que analisar todas as situações e ver se nós não estamos destruindo em nós por bobagem aquela semente que está brotando, aquela plantinha frágil que está ali, que precisa de adubo, que precisa de cuidados e que lá na frente vai se transformar num carvalho frondoso. Essa análise tem que vir de nós para conosco e é uma análise interior. Nossa, ninguém pode fazer por nós. Só nós sabemos o que existe dentro de cada um de nós. Só nós sabemos o ar que respiramos, os passos que demos, os tropeços que tivemos. Cada um de nós tem uma trajetória de aprendizado e nenhuma é igual à outra. Mesmo convivendo junto, mesmo às vezes reencarnando várias reencarnações juntos, as vivências são diferentes. Cada um aprende e apreende uma lição de forma diferente, da sua forma, do seu jeito de aprender. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes em sua marcha incessante tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A lei de ação e reação é implacável, ninguém foge dela. A mudança espera todas as criaturas no caminho do universo, a fim de que a renovação nos aprimore.
A mudança espera todas as criaturas no caminho do universo. Não é só nesta reencarnação, não é só no plano espiritual que é a nossa verdadeira vida, é na nossa trajetória no universo, por todos os aprendizados, por todos os orbes. A mudança nos espera e a mudança é de dentro para fora. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos, será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infringimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar, perdoar e retificar, aprimorar, modificar, tornar reto, alinhar. É isso que quer dizer. Então, aquela mulher, aquele homem difícil, que se tornou essa pessoa difícil por responsabilidade nossa, nos cabe hoje relevar, perdoar e retificar, ajudar a se modificar, a se alinhar. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes, será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições, incompatíveis com os anseios de ventura que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz, distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar, mostrando a responsabilidade de cada um naquilo que fizemos o outro ser o que é hoje. A responsabilidade do outro que causou marcas profundas, que causou abismos até naquela pessoa, que é responsabilidade nossa. E hoje nós estamos, por livre e espontânea vontade, ou por prova, ou por provação, ou por expiação, naquela situação de que somos responsáveis por tirá-lo desse abismo, porque fomos nós que jogamos a pessoa lá dentro. E somos responsáveis por tirá-lo, por redimi-los, por ajudá-los a se modificar. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos, estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada, destruída por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. É muito duro o que o Emmanuel está colocando, mas é a realidade, é a verdade. Então, se aquela união que se fez às vezes por uma grande paixão, e são os espíritos que estão à volta responsáveis por isso, então aquele filho faz com que aquele pai tenha uma paixão absurda por aquela mulher, aquela filha faz com que aquela mãe tenha uma paixão absurda por aquele pai. Depois que esses filhos nascem, essas paixões esmorecem, porque foi um trabalho feito, nós vimos isso nos capítulos anteriores, realizado por esses espíritos que querem reencarnar,
E é o que ele coloca, às vezes depois, muito depois, se percebe defeitos ou situações que não tínhamos percebido antes, porque a nossa vista, a nossa visão estava enuviada, né, estava sendo, digamos assim, manipulada. Isto é a prova de que somos responsáveis por essa atitude, por essa situação em que se encontra nosso companheiro, nossa companheira. É isto que ele coloca aqui. Perdão. Que ele coloca aqui. Para nos... Perdão. Para depois, somente depois, surpreender esse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Então, se nós estamos, depois de um tempo, surpreendendo defeitos que não tínhamos visto antes, é a prova, é isso que o irmão está colocando. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, destruída por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos, para que possamos sentir o que elas passaram, o que elas sentiram no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, né, das nossas dívidas, mas, sobretudo, a esmolar-nos a compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito. Um educandário bendito, uma escola para aprendizado, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível. Então tem que ser dentro das suas forças, dentro da sua capacidade. Não consegue? Não consegue, paciência. Fez até onde deu e responde por isso e vai reter os méritos por ter feito, por ter tentado aonde deu. Não conseguiu, não deu mais, não tem problema. Vamos, Deus ensina pelo tempo. É o tempo que faz a diferença. Não adianta continuar num relacionamento onde vai amargar mais provas e mais dívidas para frente. Nós temos que analisar muito bem isso. Eu estou equilibrada, compreendendo, sabendo que eu estou tentando ajudar o outro a se levantar? Ou eu estou num relacionamento de ódio, de farpas, de gritos, de ferimentos diários um contra o outro? Se é assim, tem que se afastar o mais rápido possível. Então, o que ele coloca aqui? A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, então, equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, largar, aceita, sempre que possível. Este é o X da questão. Sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Aqueles que conseguem trabalhar tudo isso com equilíbrio, amor, afetuosidade, vai quitar seus débitos com o passado para poder continuar seu estudo, seu aprendizado, para poder acertar os seus caminhos e às vezes até poder voltar nas próximas encarnações junto daqueles que lhe são queridos, junto do seu companheiro ou da sua companheira que ficou afastado por essas necessidades de acerto de contas por débitos, né, por atitudes infelizes do passado. Ninguém escapa da lei de causa e efeito. Ela é universal. E quanto antes nós acertarmos as nossas contas, apararmos as nossas arestas, pedirmos perdão, perdoarmos aqueles que nos pedem perdão, acertarmos todas as situações para que o nosso caminho possa ser
não mais fácil, mais reto, dentro de uma meta de desenvolvimento, aprimoramento e evolução. Porque existem espíritos que estão nessa reta, nesse caminhar de evolução. É tudo prova. É prova pela qual ele passa, porque as suas expiações, as suas provações, já acertou, já colocou tudo nas devidas contas de acertos, né? Já passou a régua em tudo, então está caminhando nas provas, aprendizado, evolução. Infelizmente, aqui no planeta Terra, por estarmos no segundo estágio, a gente não vê isso. Mas estamos caminhando, vamos evoluir mais para frente quando nós atingirmos, não agora no processo de começo de regeneração. Regenerar é mudar, é curar aquilo que estava doente, que estava ruim antes. A gente não pode esquecer isso. Então, o começo de processo de regeneração é reconhecer as feridas, reconhecer aquilo que precisa ser regenerado. Quando nós estivermos lá na frente, já regenerados, nós vamos começar a nos aprimorar para podermos caminhar no processo de aprendizado, que aí a gente vai passar, né, porque a regeneração é uma transição entre provas e expiações e mundo felizes. Então nós vamos começar a entrar em mundos felizes e lá sim nós estaremos caminhando num processo evolutivo só de provas, aprendizado. Então nós temos que arregaçar as mangas para que possamos chegar nesse caminhar melhorado o quanto antes. Depende de nós. Como sempre, depende unicamente de nós. No nosso próximo estudo, veremos o capítulo Filhos. Até lá!